Olá, bom dia. Crescer o negócio é o desejo de muitos empreendedores. Alguns não sabem por onde começar. Outros avançam com a ideia, mas encontram dificuldades. E tem ainda um grupo de empreendedores que já aprendeu que é preciso aprimorar a gestão e planejar antes de crescer. Por exemplo, abrir novos pontos de venda e aumentar o faturamento é ótimo, mas isso significa também aumentar os custos. É preciso ter uma visão clara do impacto do crescimento na operação, ou o lucro pode não aparecer. No programa de hoje, vamos te apresentar mais um case de boas práticas de gestão que vem de uma rede de farmácias de manipulação sediada em Belo Horizonte. A Natura Derm já completou 36 anos de mercado. Tem 8 lojas, sendo 6 na capital mineira e 2 na região metropolitana. A empresa tem 176 colaboradores e está investindo no aprimoramento da gestão para expandir a rede de lojas físicas e o e-commerce, que desde a pandemia não para de crescer. Eu converso agora com a fundadora da Natura Derm, a farmacêutica Soraya Tavares. Soraya, bom dia, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia, Natália, bom dia a todos. É um prazer estar aqui para conversar com você e contar um pouco da história da farmácia Natura Derm. A gente que agradece. Soraya, você tem um diferencial importante na sua trajetória, que é ter nascido em uma família empreendedora. E quando você estava na faculdade de farmácia, você já fazia uma renda extra. O que você fazia? Bem, eu sou a caçula de uma família de muitos filhos e eu sempre tive em casa o exemplo dos meus irmãos, principalmente, de estar buscando a independência financeira. Logo quando eu entrei na faculdade, eu comecei primeiro a dar aula particular. Então eu gostava de dar aula, eu dava aula particular. Depois eu comecei a fazer perfumes. Nessa fase eu comecei a namorar meu marido e ele me ajudava a vender. Deve ter sido muito bacana realmente exercitar essa veia empreendedora. E depois de formada, Soraya, você ficou pouco tempo trabalhando para terceiros e logo abriu a Natura Derm. Por que você achou que seria uma boa ideia montar uma farmácia de manipulação? Eu formei, eu queria ir para a área de indústria e indústria cosmética, então com isso eu comecei a fazer cremes também. Então eu aumentei a minha linha, era uma linha própria, e ali eu comecei a juntar dinheiro. Foi onde juntou o meu capital com o capital do meu marido e aí nós montamos a farmácia. Eu vi ali uma oportunidade de eu continuar exercendo aquilo que eu gostava de fazer, né, e ganhar dinheiro com isso. Soraya, e desde o começo você teve sócio. Primeiramente o seu marido e depois a Silvana Araújo, que é sua sócia até hoje. E eu vejo muito empreendedores com dificuldade para ter uma boa relação com sócios. E eu gostaria de saber qual que é o segredo de vocês e como vocês dividem as responsabilidades. É simples, eu tenho 2 casamentos na minha vida. Um foi com meu marido, né, que já vai fazer 40 anos. O outro é com a Silvana Araújo. Primeiro, respeito. Tem de haver muito respeito, tem de haver muita transparência e se completar. Eu vejo que sociedade é muito isso, sabe? O que o outro é melhor do que você, que tem um expertise e que pode lhe beneficiar a empresa. Nessa governança, nós dividimos, eu fiquei com a parte da produção, né? Então eu sou responsável pelos laboratórios produtivos, sou responsável pela parte de introdução de novos ativos na empresa, né? Hoje a Natura Derm deve ter mais ou menos em torno de 2.000 ativos. Silvana fica com a parte administrativa, financeira e o comercial. Soraya, qual é o maior desafio? Hoje são pessoas. São pessoas. O negócio é feito de pessoas. A gente precisa de investir em pessoas. É fato. Para montar uma equipe, se você vai no mercado e não encontra profissionais especializados, você tem de treinar. E isso faz uma grande diferença. É claro, Natália, que a gente tem outros desafios, né? A escolha, por exemplo, de um bom fornecedor. Né? O Brasil hoje tem vários fornecedores qualificados, então nós qualificamos esses fornecedores de acordo com a legislação. Nós temos hoje no Brasil uma legislação muito rigorosa, então a farmácia tem um setor só de controle de qualidade, então nossas matérias-primas chegam, elas são analisadas e até antes disso eu tenho uma preocupação muito grande, porque às vezes o fornecedor lança muitos produtos. Antes da gente introduzir isso na Natura Derm, nós temos o cuidado de observar se tem estudos científicos sobre esses ativos, que na hora que a gente for realmente fazer a formulação, essa formulação tenha a eficácia esperada.
Soraya, no último relatório da Anfarmag, que é a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais de 2023, indica um crescimento persistente no número de farmácias de manipulação nos últimos 5 anos, de quase 10%. As farmácias de manipulação vêm tirando clientes dos laboratórios tradicionais ou elas descobriram um outro nicho de atuação? Encontramos outro nicho de atuação. Nós não somos concorrentes da indústria farmacêutica. Eu falo muito na associação isso, a gente precisa divulgar mais o nosso trabalho. Qual que é a vantagem da manipulação? Por exemplo, você vai tomar um medicamento para emagrecer. Você precisa de tomar esse medicamento durante 60 dias. Nós vamos fazer o seu medicamento para 60 dias. Nós não vamos fazer nem menos um, nem mais um dia. É uma individualização mesmo, tá? A dosagem, às vezes você precisa de uma dosagem muito menor do que a minha. Tem também as associações que a gente faz nas fórmulas. Por exemplo, você consegue colocar numa mesma fórmula um ativo que tem uma ação calmante, um ativo que tem uma ação anti-inflamatória. Em vez desse paciente tomar 4, 5 medicamentos, a gente coloca uma mesma fórmula. E tem mais uma outra vantagem da manipulação, que são as formas farmacêuticas que nós trabalhamos hoje. Você ficaria encantada, Natália, porque nós temos gomas, temos sachês, nós temos gomas de chocolate, gomas de morango, strip, que é aquela película que a gente coloca sob a língua. Hoje a manipulação ela faz diversas formas farmacêuticas, buscando sempre uma melhor adesão do paciente ao tratamento. Soraya, a rede Naturiderm já tem 8 lojas físicas, mas você tem planos de crescer. Foi para ajudar a preparar o negócio para essa nova etapa de crescimento que você chamou os nossos consultores para atuarem junto com vocês? Com certeza. É um amadurecimento de gestão. Desde o ano passado a gente tem a consultoria do Aquila, que tem nos ajudado muito nisso. Então eu vejo uma evolução muito grande de 2023 para cá, que é esse amadurecimento mesmo, tanto de nós como empresárias, como da nossa equipe. Então nós temos hoje uma equipe que está amadurecendo também em termos de gestão. Isso é muito importante. É como se a gente fosse construir um prédio, né? Pra você construir um prédio, você precisa de um alicerce. Então o Aquila, ele entrou para nos ajudar nesse alicerce, para a gente subir o prédio. E o consultor Augusto Massa, que lidera o projeto na rede Naturiderm, me contou que você não abre mão de participar dos rituais de gestão, que são as reuniões sistemáticas que a gente implementa em todo o projeto de consultoria que a gente aplica. Como tem sido esse processo para você? O que trouxe de benefícios rituais? Trouxe primeiro um desafio. Conscientizar a equipe que essa reunião é fundamental, principalmente se ela acontece uma vez na semana, para que ao longo da semana ela corra de uma forma mais tranquila, é um desafio. Mas depois que implanta esses rituais, isso se torna assim essencial para direcionar a equipe aonde a empresa quer chegar. Isso tem que ficar muito claro cada vez mais, sabe? Esse trabalho, por exemplo, que o Aquila entra para nos auxiliar, é uma oportunidade que você tem de conseguir unir, né, a equipe e deixar isso bem claro onde a gente quer chegar. É isso mesmo. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Isso. E eu fiquei sabendo também que você é muito ativa nas redes sociais da Naturiderm. Você faz muitos vídeos com simpatia e desenvoltura. Foi fácil para você entrar nessa era da comunicação digital? Foi, não é fácil, sabe? Assim, primeiro tem que ter muita disciplina. Então, a gente sempre prioriza outras coisas, né? Mas assim, o que eu vi nesses últimos 2 anos foi não tem ninguém melhor do que a gente para falar do nosso próprio negócio, sabe? E uma necessidade também de humanizar a empresa. Ela é feita de pessoas. Pessoas querem ver pessoas. Aí, com muito treinamento, concurso de oratória, buscando, né, sempre aperfeiçoar, eu estou conseguindo, assim, avançar um pouco, sabe? Eu sempre, assim, dei algumas palestras e tudo, então eu sempre gostei de trabalhar com isso. Soraya, você está desenhando um novo laboratório central para a rede. A ideia é crescer apenas a capacidade produtiva ou vocês vão embarcar alguma nova tecnologia? Tecnologia é difícil no nosso negócio. Como são formas individualizadas, é 1 a 1 que a gente manipula, é 1 a 1, né? Então, assim, é um grande desafio que a gente tem. Mas assim, aprendemos com a Aquila, Augusto está nos ensinando muito isso, a fazer conta. Então você tem que fazer conta, você tem que mostrar dados para valer a pena. Né? Eu vou comprar um equipamento, então ele vai valer a pena mesmo? E do outra ponta, né? O que eu vou fazer na outra ponta para vender?
aquilo que eu estou produzindo. Na verdade, a manipulação não pode ser centralizada. Então, a nossa intenção é colocar no mesmo local o principal, né, os pilares principais da empresa para que a gente ganhe agilidade. Eu acredito muito, sabe o quê? Na tecnologia da informação, da comunicação, inteligência artificial. Nossa, acho fantástico. Eu fuço aquilo ali tudo, adoro, sabe? Porque eu vejo que tem muita oportunidade aí para a gente trazer para dentro da empresa. Mas para isso você tem de montar pilares que estão olhando para fora. Porque a gente sempre olha muito para dentro. Então você tem que ter pilares ali na estrutura que olhem para fora. Opa, o que está acontecendo lá? Você trazer para dentro da empresa para ela avançar. E você já tem uma data aí de quando esse investimento vai começar? Olha, a gente espera que esse ano ainda. Nós vamos acelerar. Tomara que o plano dê certo. Soraya, e uma última pergunta. Vocês também evoluíram com o planejamento estratégico da rede, pensando nas ações para os próximos meses e os próximos anos. O futuro fica um pouco mais claro com esse planejamento. Vocês enxergam com isso melhor todas as possibilidades? Com certeza. Planejamento estratégico, ele dá uma segurança maior, né? Dá um direcionamento para a empresa. Porque sem planejar, fica tudo muito perdido, né? E até para você passar ali para a equipe e todo mundo trabalhar com um objetivo em comum. Soraya, eu te agradeço muito pela entrevista e desejo muito sucesso para a Natura Derm, para que vocês consigam tirar todas as ideias do papel, o planejamento estratégico seja implementado, que gerem mais empregos e alcancem mais resultados. Obrigada. Natália, eu agradeço a oportunidade, foi ótimo conversar com você, agradeço toda a equipe, se eu estou aqui é graças a todo o time, a Silvana que me apoia, que está junto de mim lá no dia a dia, agradeço ao Áquila também a oportunidade, a presença do Augusto, da equipe toda, nos dando apoio aí para fazer dessa empresa o que ela merece ser, uma grande empresa. Boa sorte nesse projeto e estamos juntos com vocês. Enquanto aguardamos a entrada aqui no estúdio da próxima entrevistada, eu te convido para ver as imagens da Natura Derm, sediada em Belo Horizonte. Eu converso agora com a gerente administrativo-financeiro da rede de farmácias de manipulação Natura Derm, Camila Gonçalves Melo Costa. Bom dia, Camila, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Natália, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Camila, você está na rede Natura Derm há 11 anos. É formada em farmácia, mas vem comandando a gerência administrativa financeira. Conhecer tão bem os bastidores da produção, onde inclusive você já trabalhou, te ajuda a enxergar o negócio como um todo de uma forma melhor? Com certeza. Eu já passei por vários setores lá na farmácia, já fui do processo produtivo, compras, almoxarifado, então a gente acaba que conhece o processo como um todo. E aí a tomada de ação do setor administrativo fica muito mais fácil e muito mais assertiva. Camila, ano passado, quando começamos o nosso projeto de consultoria, a sua área foi a primeira a ser reestruturada. Custos e despesas foram o foco inicial. Que mudanças você considera mais relevantes? Foram muitas mudanças, né? A parte de análise das informações e desenvolvimento dos dados para apresentação, eu acho que foi uma das principais. Nós fizemos a implantação de uma forma mais assertiva do planejamento estratégico, do orçamento. A visualização dessas informações facilitou muito para trazer as informações para a diretoria e assim a gente conseguir tomar ação de forma mais assertiva. Camila, eu sei que vocês criaram alguns projetos para fazer esse controle melhor dos custos e das despesas. Você poderia nos citar algum exemplo nesse sentido? Hoje nós temos vários projetos que estão sendo implantados na empresa e um deles é voltado para a parte de negociação de contrato, por exemplo, de aluguéis, transportadoras, para a gente conseguir fazer essa redução de custos. E quando a gente olha com atenção o contrato,
que na rotina, no dia a dia, a gente não consegue dar as atenções devidas, visualizamos algumas oportunidades. Então, cada projeto tem um dono, tem um responsável, esse responsável faz o estudo da situação e com isso a gente consegue, por exemplo, no caso dos aluguéis, avalia metro quadrado por região, com isso consegue entrar em contato com o proprietário ou com as imobiliárias para aí a gente conseguir um ganho nos valores. Camila, calcular o preço do produto é complexo em qualquer negócio, porque envolve vários fatores. Na farmácia de manipulação, que trabalha de forma muito personalizada para atender os seus clientes, eu entendo que isso exige ainda mais atenção. O processo ficou mais fácil de coordenar? Sim, com certeza. Nós conseguimos classificar, né, em categorias, então nós montamos uma DRE que tem os custos administrativos, custos produtivos, os fixos, os variáveis da estrutura como um todo. Com isso a gente consegue avaliar a margem do produto, né? Com a análise da margem do produto a gente consegue precificar melhor e negociar melhor com o cliente também. E Camila, deixa eu explicar aqui para quem nos acompanha, a DRE é o demonstrativo de resultado de uma empresa, que é um relatório onde constam todos os dados financeiros, como receita, custo e despesas, para a gente entender qual que é o lucro que essa empresa está tendo. Camila, uma próxima pergunta. Qual é o impacto desses novos controles para a fase de expansão que está sendo implementada na empresa? É essencial, né? Porque nós temos as informações. Então, nós temos o nosso resultado, o nosso EBITDA, e com isso a gente consegue avaliar até que ponto nós podemos ir. E aí, com a ACLA, eles nos dão esse suporte até mesmo para fazer cenários, né? Possíveis cenários, possíveis análises de resultados que possam vir, e a gente está mais preparado para expandir. Camila, e quando a gente não tem o controle desses dados, às vezes a empresa acha que está tendo lucro, mas na verdade não está, né? Com certeza. E aí a gente pode tomar a decisão errada. Camila, eu quero falar um pouco agora sobre a área comercial. Vocês viram a necessidade de melhorar o desempenho dos canais de venda, né? E pelo que eu vi, vocês estão crescendo acima da média do mercado nos últimos 12 meses. Está sendo uma boa surpresa? Com certeza. Nós iniciamos com a parte de estruturação do setor administrativo financeiro e aí depois a segunda etapa foi justamente alavancar o setor comercial. E agora a gente precisava aumentar o faturamento propriamente dito e continuar controlando todos os custos da empresa. Nós fizemos o planejamento estratégico, definimos nossas metas comerciais e os resultados estão superando as nossas expectativas. Camila, gestão por indicadores é essencial nas empresas profissionalizadas. E eu sei que você não gosta de ter uma lista infinita de indicadores, e é o que é correto e que nós do Aquila também recomendamos. Como definir aqueles que são mais essenciais? Hoje, os indicadores que nós acompanhamos mais de perto são os indicadores voltados ao planejamento estratégico. Na farmácia já houveram várias situações de muitos indicadores, e isso torna até a rotina mais difícil de ser controlada, né? Porque são processos muito manuais e às vezes as pessoas não dão uma certa prioridade para os indicadores. Então nós reestruturamos esses indicadores, deixamos eles mais práticos de serem compilados e definimos aqueles para acompanhar voltados à estratégia da empresa. Camila, para deixar bem claro para quem está nos assistindo, cita um exemplo de um indicador que foi adotado. Hoje, um dos indicadores que nós utilizamos é o prazo de entrega. Nós temos como objetivo a entrega do produto para o cliente, desde o pedido até produção e entrega final, 36 horas. E para a logística que nós temos hoje, nós temos filiais na região metropolitana, então isso é um avanço muito significativo para a gente. Camila, que ganhos você percebe no dia a dia quando a empresa trabalha com planos de ação, metas e faz um acompanhamento rigoroso de cada projeto? Dá para identificar erros e corrigir a rota com mais facilidade? Sim, com certeza. Quando a gente estrutura um plano de ação, a gente estrutura com o objetivo de executar todas as atividades. Mas, claro, né, no decorrer do dia a dia e dos resultados que vem apresentando, o plano ele pode ser direcionado com outras estratégias e outras ações. E a gente só vai conseguir fazer isso, fazer um acompanhamento dessas ações. Então, através das rotinas, a gente acompanha as ações que são realizadas e, se necessário, nós traçamos novas ações para alcançar nossos objetivos. Camila, você comentou com a nossa produção como simplificou sua dinâmica de trabalho depois que os nossos consultores formataram os dados gerenciais do negócio de uma maneira mais prática e fácil. Isso facilita o processo de análise de problemas e de tomada de decisão, né?
Sim, facilita muito. A visualização dos dados de uma forma mais precisa, de uma forma mais assertiva, facilita e conforta na tomada de decisão. E aí, junto com a Aquila, apoiando, né, nas ações e fazendo esse levantamento das informações, contribui muito para a tomada de decisão. Camila, no começo do programa eu conversei com a Soraya e perguntei a ela sobre o impacto da rotina dos rituais de gestão que os nossos consultores implantaram e eu também quero saber a sua opinião. Que ganhos e avanços você percebe depois desses rituais? A implantação do ritual, ela não é fácil, né? Mas o ritual, ele é de importância para você ver o que você tem para fazer, planejar isso de uma forma mais adequada, ver quais as ações que foram concluídas, né? E fechar essas ações, dar um check nessas ações e analisar seus resultados. Isso fazendo junto com a empresa faz com que os setores se conheçam, né? A gente consegue identificar as dificuldades dos setores e com isso ter um alinhamento maior entre as equipes. E a equipe fica sabendo, entre os setores, quais foram as dificuldades, os resultados alcançados de cada setor. Então, tem um comercial conversando com o setor produtivo, que conversa com o setor administrativo, e todos ficam alinhados num único patamar. Com isso, todos sabem onde nós queremos chegar e quais foram os resultados alcançados. Camila, eu agradeço pela entrevista e desejo sucesso nos projetos que estão por vir e conte conosco em todo esse processo aí. Muito obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Agradecer ao Aquila também pelo apoio, né, deste período que eles estão conosco. Aos nossos colaboradores pelo empenho, porque é muito trabalho, então todos estão vestindo a mesma camisa e a gente está conseguindo entregar os resultados. E a Soraya Silvana também pela confiança dada. Muito obrigada. O objetivo do nosso programa é te apresentar as melhores práticas de gestão, aquelas que separam as empresas de sucesso, as empresas lucrativas e sustentáveis, daquelas que apenas pagam as contas. Sempre dá para evoluir a forma de administrar um negócio, mas para isso é preciso usar técnicas de comprovada eficácia e que são sempre atualizadas. E quem só conta com o processo de tentativa e erro costuma gastar muito mais e demorar para obter resultados. Então, para te ajudar nesse processo, eu vou conversar agora com o consultor Augusto Massa, meu colega no Aquila. Augusto, bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Natália. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e sensibilizar empreendedores, empresários, pessoas que gostam de gestão a melhorar o seu desempenho nos seus trabalhos. Augusto, eu quero começar pedindo para você orientar os empreendedores sobre o corte de custos e de despesas. Qual é a diferença entre eles? Natália, custos são gastos que são ligados ao meu produto ou serviço, então estão ligados ao processo fim da empresa. E despesas são gastos que estão na estrutura de suporte. Vou dar um exemplo então, numa padaria. A pessoa que fica lá fazendo o pão, o custo da farinha, o forno, isso tudo são custos, porque estão ligados diretamente ao produto final que eu entrego. Agora, toda a estrutura por trás, o administrativo, a contabilidade, tudo que me ajuda a entregar aquele serviço é considerado como despesa. O mais importante na gestão de custos e despesas é reduzir os desperdícios. Um padeiro que queima a massa, que deixa cair farinha no chão, isso são exemplos de desperdício no processo que devem ser evitados e, consequentemente, vai melhorar o resultado daquela padaria. Nas despesas, a mesma coisa. Às vezes, na porta ou na janela da padaria já tem uma boa luminosidade e as luzes na entrada estão todas acesas. Será que precisa disso? É nesse ponto que a consultoria vem para ajudar. Augusto, os antigos costumam dizer que custos e despesas são iguais às unhas. Temos que cortar sempre. Quando você começa um novo projeto, que tipo de custo e de despesa deve ser analisado primeiro e por quê? Normalmente, o que a gente encontra dentro desses custos são custos diretos, por exemplo, pessoal, logística, consumo de produtos. Então, esses são os principais custos que a gente encontra. Ao mesmo tempo, a gente, por uma questão de cultura, de desenvolver a prática, né, do controle de despesas, a gente escolhe alguns que são menores, mas que têm uma ação mais efetiva, uma ação mais rápida. Então, por exemplo, consumo de energia elétrica, consumo de material de limpeza, escritório. Então a gente atua nesses também, que não são tão significativos, mas que servem mais como um exemplo, como educação para a equipe e para o cliente.
Porque com o tempo a gente vai passando, vai focando em outras coisas, vai focando no crescimento da empresa e esquece de olhar aquelas pequenas coisas, como a luz, como a água. Uma vez que a gente olha isso com frequência, a gente cria essa cultura e todos passam a colaborar nesse processo. Augusto, e de quanto em quanto tempo os gestores precisam voltar a analisar custos e despesas para, quem sabe, realizar um novo ajuste? Nos nossos projetos, Natália, a gente cria uma estrutura matricial de controle de despesas. Então, a gente analisa todas as despesas e cria donos para cada grupo de despesas. Ele é responsável por estar sempre questionando. Então, no começo a gente faz um trabalho mais detalhado, mais minucioso e cria rituais, reuniões de acompanhamento dessa despesa e mês a mês a gente vai acompanhando. Sempre que o resultado sai um pouco do esperado, o gestor, essa pessoa que foi treinada para olhar no detalhe aquela despesa, ela entra fazendo novas análises, trazendo novas oportunidades. Augusto, vamos falar agora sobre vendas, com enfoque na excelência comercial, que é vender mais, porém com qualidade. Ou seja, com preço correto e garantindo margem de lucro. Quais são as duas falhas mais comuns das equipes comerciais? Natália, as duas falhas que eu mais vejo nos nossos clientes, a primeira é o foco no faturamento a qualquer custo. Então o cliente foca em vender, em faturar, mas não analisa se o resultado que aquele produto está dando ou aquele serviço é suficiente para o desempenho da empresa. Então, às vezes dá um desconto excessivo para tentar se comparar a concorrentes que hoje ele não tem condição interna de alcançar aquele preço, mas ele dá o desconto mesmo assim, prejudicando o seu próprio resultado. E outro é a não capacitação da equipe. É ter equipes de venda que não estão formadas, não têm foco em venda, que são tiradores de pedido e não vendedores de fato. Augusto, e quando uma marca consegue sair daquela disputa pelo menor preço, significa que o cliente percebe qualidades extras no que está comprando. Mas como chegar nesse nível de diferenciação? Natália, para chegar nesse nível tem que trabalhar bem os 3 pilares da excelência comercial. Equipe comercial, treinar os vendedores capacitados, treinados para vender com foco naquilo que é importante para a venda dele. Trabalhar meus produtos, criar diferenciais nos meus produtos e trabalhar também a carteira de clientes, entender a necessidade do meu cliente e como eu conecto aquele cliente no meu produto. E esse esforço vale a pena, pois a consequência dele é mais faturamento, mais margem, mais resultado para a empresa. Augusto, e uma última pergunta. Toda empresa precisa planejar o que vai fazer nos próximos meses e anos. Só que tem empresário que acha que isso é difícil de ser feito e que é perda de tempo, porque não dá para prever o futuro. Dá para analisar cenários e fazer planos independentemente se a empresa é grande ou pequena? Independentemente do porte da empresa, essa reflexão é fundamental para alinhar todos os gestores ali no mesmo objetivo. É claro que empresas maiores, empresas com grande maturidade de gestão, vão dedicar mais tempo ali, ficam 3, 4 meses estudando, entram no detalhe dos números. Mas as empresas pequenas também podem dedicar um tempo, em um mês, chamar as pessoas-chave, debater sobre o futuro da empresa, definir as ambições, colocar objetivos, metas, definir quais são os projetos que eu tenho que conduzir no ano que vem. Então, esse é um ponto fundamental para que todos ali saibam para onde a empresa caminha, onde ela quer chegar. E eu sei, para quem nunca fez, pode parecer algo difícil, mas a partir do momento que você faz o primeiro, aquilo ali vira um hábito, e o segundo já fica mais fácil, o terceiro, você vai ganhando maturidade de gestão e com o tempo isso passa a fazer parte e guiar o dia a dia da empresa. Augusto, muito obrigada por ajudar nossa audiência na TV e na internet a entender mais sobre a gestão de custos e de despesas e a estratégia comercial. Eu desejo sucesso em seus projetos. Até a próxima! Obrigado, Natália, pela oportunidade de compartilhar, estar aqui falando de uma coisa que eu falo com bastante prazer, poder ajudar as empresas, poder ensinar os colaboradores a praticar essas metodologias que certamente vão levar cada uma das empresas a um outro patamar de resultado. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!